CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim. Bom dia aos nossos ouvintes, colega de estúdios. E vamos nessa. Pois é, o assunto de hoje ele é até bem delicado, né? Que a gente vai falar de demissão inesperada. E sim, isso acontece, né? Tá tudo muito bem, de repente a pessoa ou um grupo de pessoas precisa ser demitido da empresa. Pois é um tema sempre realmente muito delicado e a gente entendeu que seria interessante trazer essa temática, não só porque ela faz parte, né, da vida e da carreira. Eu sempre digo para ser demitido basta estar empregado, né? Então isso é uma realidade de qualquer pessoa que hoje esteja empregado, mas eu entendo que vale a pena a gente alertar os nossos ouvintes, porque infelizmente a gente está vivendo, né, Patrícia, um momento da geopolítica, da geoeconomia muito delicado, com essas guerras tarifárias, e a gente sabe que o nosso estado, né, sobretudo no segmento de rochas e no café, que seriam aí dois segmentos que, se ninguém negociar, a gente vai ser atingido. É claro que a gente deseja que todo mundo consiga manter os seus empregos, muito pelo contrário, que os empregos cresçam no nosso estado, no nosso país, mas é algo que tem gerado aí muita preocupação, e isso tem grande interferência em termos de carreira, né? Quando as pessoas falam assim, mas o que a geopolítica e a geoeconomia tem a ver com vida profissional? Tem tudo a ver, né? Então é muito importante que a gente esteja aí acompanhando esses desdobramentos, e aí para o nosso público, os nossos ouvintes, não serem pegos de surpresa aí, sem saber o que fazer caso isso aconteça. O quadro de hoje é isso, né? Como lidar com uma demissão inesperada. Eu trouxe aqui algumas poucas recomendações que eu entendo que são poucas, mas se a gente cuidar delas, a gente tem aí uma chance de passar por ela de uma forma menos traumática, vamos dizer assim, né? Pois é, o traumático, né, deixa a gente bastante preocupado, né? Uma pessoa foi demitida, não estava esperando por isso, já tinha planos, inclusive, né, programações de gastos para os meses seguintes. O que olha primeiro? O emocional, tentar manter a calma, já buscar uma outra chance no mercado de trabalho? O que a gente pensa primeiro numa hora dessa? Claro que a gente sempre respeita o estilo de cada um, né? O momento de cada um. A gente, como você muito bem falou, o emprego na vida das pessoas depende do peso, né? Tem pessoas que têm grande rede de apoio, então você perder o emprego é chato, mas não significa ali você perder o sustento de uma família. Já tem outras pessoas que às vezes é um único membro da família que é responsável ali por toda a sustentação. Então a gente sempre tem muita responsabilidade, né, Patrícia, de não dicas, 5 passos para sair bem da demissão, não é isso. Mas eu entendo que são recomendações que, no geral, funcionam. Então, a minha experiência sempre me aponta, e eu lido muito, né, com esse ambiente também de demissão, pelas pessoas que eu me relaciono. O primeiro passo é sempre, eu entendo que é esse impacto emocional, né, que é reconhecer e acolher que você foi demitido, reconhecer que é natural e normal você sentir tristeza, até raiva, né? Dependendo das circunstâncias que você foi demitido, ou medo, porque você não sabe o que vem pela frente. Mas tem uma dica valiosa que eu sempre gosto de dar, que é da natureza do ser humano e depende muito também do nosso temperamento, que é para a gente evitar decisões impulsivas nas primeiras 48 horas, Patrícia. E por que isso? Porque às vezes, naquele ímpeto, e às vezes até um ímpeto muito levado pela raiva, a gente toma decisões que podem impactar o futuro da nossa carreira. Então, vamos ser pragmáticos do que eu estou falando. Às vezes, vai lá no LinkedIn e faz um textão, escrevendo coisas que não vão te ajudar, vão te expor, e podem até desdobramento, pode ter até desdobramento jurídico em relação àquilo, porque emocionalmente você colocou, e às vezes até escreveu coisas que no fundo você nem acredita tanto, mas aquela emoção te leva a uma exposição, às vezes em Instagram, LinkedIn, ou às vezes ligando para alguém, mandando um áudio, né, com conteúdos, e a gente precisa entender que isso tudo, né, pode ser usado contra nós mesmos, e a gente precisa construir uma carreira ou reconstruir uma carreira depois de uma demissão. Então, é claro que, né, se você ali teve
entende que foi injustiçado e que tem aspectos de justiça que você pode acionar, eu sempre entendo que é possível sim, né? E se tem injustiça, vamos buscar justiça, mas dentro ali de um equilíbrio, dentro de um cuidado com exposição, porque se tem uma coisa que a minha carreira e a minha estrada já me ensinou, Patrícia, e é impressionante como o mundo dá volta, é se Uhum. você tem que sair de uma empresa, saia bem. Porque as pessoas mudam, as empresas mudam, o mercado muda, e quantas pessoas que a gente conhece que saíram de uma empresa e depois voltam, né? Para a mesma empresa, às vezes voltam melhor, em cargos mais relevantes, porque saber sair também é muito importante. E ainda mais no nosso mercado, aqui no Espírito Santo, é claro que o Brasil todo nos ouve, até pessoas fora do Brasil por conta, né, do nosso podcast, mas olhando aqui para o Espírito Santo, já que a gente está na CBN Vitória, né, nós temos um espaço muito pequeno, onde todo mundo se fala, e talvez o teu próximo empregador, ele pode acionar o teu empregador anterior, e aí o empregador anterior vai contar a forma como você conduziu a sua saída, né? E a gente precisa, claro, né, ter a maturidade de entender que a empresa tem todo o direito de demitir assim, se ela entender, né? Claro, resguardando todos os nossos direitos. Então, eu entendo que essa é uma dica que parece simples, mas ela pode fazer muita diferença nessa tua recolocação e como você lida com essa demissão inesperada. E às vezes, né, Patrícia, é normal que a gente esteja com raiva, magoado, e aí procura a nossa rede de apoio, né? Familiares, amigos, às vezes até uma terapia em que você vai colocar ali, vai ressignificar, porque não deixa a perda de um emprego, né? Ela também é um luto. Às Sim. vezes a gente sempre entende, né, que luto é só ligado à morte, claro que é o mais clássico, né? O luto mais clássico é relacionado à morte, mas dependendo dos vínculos que você tem no seu emprego, tempo de casa, né, o que você construiu, o que significa aquela empresa, aquela marca na tua vida, você vai passar por um luto. E aí esse luto você tem que deixar repousar. Inclusive eu trouxe aqui como dica para os nossos ouvintes um livro de uma grande amiga minha chamada Mariana Clark, que ela está lançando um livro. Ela é uma psicóloga especialista em lutos, e luto nesse sentido mais amplo que eu estou falando, não só de perder entes queridos, mas perder emprego, às vezes perder um casamento, uma separação também não deixa de ser um luto. E ela vai lançar um livro chamado Lutos Corporativos. O lançamento vai ser dia 7 agora de agosto, lá em São Paulo. Eu vou estar lá presencialmente. E já fica aí a dica e a recomendação, Patrícia, da gente chamar a Mariana Clark para falar aqui no nosso quadro sobre Ótimo. lutos corporativos, né? Adorei a ideia. Acho que vai ser muito bom. Já trouxemos o Carlos Legal, né, que também é um colega meu da Fundação Getúlio Vargas. Foi até você que mediou, era a âncora do dia que a gente fez esse papo. Foi muito Eu acho legal. que a Mariana também pode trazer. Então, esse é o primeiro ponto, né, Patrícia? O impacto emocional da gente reconhecer, acolher e entender que sentir é da natureza humana e que, inclusive, sentir, né, o impacto de tristeza, de raiva, de medo é até um indício de saúde mental, porque se a gente passa por uma demissão inesperada e não sente nada, a gente tem que ter cuidado porque isso pode até aflorar tempos depois, né? Esse Uhum. trauma aí dessa demissão. Tem gente até que aproveita uma situação como essa e entende como se fosse uma pausa forçada, tira um tempo sabático que eles chamam, né? 1 mês, 2 meses. Tem gente que tira até mais tempo, 1 ano, até para fazer essa avaliação para retornar para o mercado de trabalho mais forte até, né? É verdade, mas eu acho chiquérrima essa coisa de ano sabático, Patrícia. Acho que eu nunca consegui. Eu não Eu não sei os conseguiria. ouvintes, eu não conseguiria, mas que eu acho chiquérrimo tirar um ano sabático para refletir. E a gente sabe, né, que a maioria da população não tem essa condição, infelizmente. Mas você tem toda a razão, tem gente que chama, que, né, tira o seu ano sabático para refletir, ou não dá para tirar o ano, tira um mês. Mas, de qualquer forma, né, é muito importante a gente dar essa pausa também para se Uhum. reconectar, né, com o que a gente gosta, né, ter um espaço ali de autocuidado. Então, Uhum. bom, já que eu fui demitida, demitido, pelo menos deixa eu respirar um pouquinho, acordar um pouquinho mais tarde, né, aproveitar, levar os filhos na escola aí para quem tem filhos, né, fazer aí as minhas compras de supermercado com um pouco mais
de calma, mas é fundamental também, Patrícia, reorganizar a vida prática, porque quando a gente perde o emprego, né, se você não tem aí toda essa base estrutural para tirar um ano sabático, enfim, você tem contas objetivas a pagar, né? Eu digo que os Sim. boletos não param de chegar porque você perdeu o emprego, infelizmente. Então, é super importante a gente revisar e reorganizar o orçamento, sentar à mesa, né? Convidar a família, né? Isso dividir, eu acho sempre muito saudável dividir esse momento com os filhos até, naturalmente, se os filhos tiverem ali condições de compreender, né? Adolescentes, enfim, ou até filhos adultos, de contar, né, a notícia, que para muitas pessoas é muito traumático também esse momento de compartilhar com a família que perdeu o emprego, mas é fundamental, né, a gente entender quais são os nossos gastos essenciais, os supérfluos, dar uma enxugadinha ali durante um período até para fazer algum nível de reserva, porque a gente não sabe, Uhum. né, o tanto de tempo que vai durar a nossa recolocação e, obviamente, verificar os direitos trabalhistas, né, rescisão, seguro-desemprego, FGTS, e atrás dos nossos direitos que estão associados aí a essa demissão. Então, sim, tem que, né, inserir o autocuidado, se reconectar com o que gosta, mas é fundamental reorganizar a vida prática, né? E aí passa por atualizar LinkedIn, conversar com o pessoal que você já fez ao longo da carreira network, né? Verificar suas É, capacitações, de repente fazer um curso. Como é que fica esse processo de recolocação? É isso, é o que eu chamo do momento de virada de chave, né? Então, Uhum. deixei o impacto emocional baixar, sentei com a família, reorganizei ali os meus orçamentos, e aí é o que eu chamo do luto-ação, né? Então, a gente tem ali o luto do desemprego, mas tem a vida prática do outro lado que a gente precisa se movimentar, e muito do que você falou são os movimentos que são importantes, né? Mas antes de até fazer atualização de currículo, de LinkedIn, de conversar com as pessoas, que é muito importante esse network. Eu sempre recomendo, Patrícia, um momento de fazer um balanço, assim, sabe? Isso às vezes é um momento de muita virada, assim, de carreira mesmo, que é ter clareza, por exemplo, sobre o motivo da demissão, que muitas vezes é um processo que para algumas pessoas é doloroso, porque a gente, né, eu abri o quadro hoje falando do momento geopolítico, que às vezes pode ser uma necessidade do segmento, porque, né, vende menos, obviamente precisa de menos mão de obra, mas às vezes é uma demissão inesperada causada pelo nosso próprio comportamento, né? O comportamento talvez inadequado, ou porque eu deixei de me atualizar e não estou conseguindo mais dar conta das atualizações e necessidades do meu segmento. Então, ter essa clareza do porquê que eu fui demitido, fazer essa autocrítica, né? O que eu estou aprendendo com isso, o que eu quero fazer de diferente na próxima experiência. E quantas pessoas, eu sempre digo isso, e eu vejo isso ao longo da minha carreira, quantas pessoas quase que ganharam um presente a serem demitidas, porque é na demissão que elas ressignificam a sua carreira e vão finalmente fazer aquilo que tem prazer, finalmente aquilo que é o dom. Às vezes estão numa carreira porque foi pressão de pai, de mãe, a vida toda, né? Que o meu sonho é que meu filho, minha filha sejam isso, e nunca deixou o próprio sonho ocupar a sua carreira. Então, esse balanço é muito importante, mas depois vem as coisas práticas que você já falou, né? Atualizar currículo, LinkedIn, acionar a nossa rede de contatos, obviamente de forma estratégica, sem desespero, sem inadequação, porque às vezes fica uma forçação de barra, né, de querer marcar um café com alguém que você às vezes nem tem muita proximidade, então tem que ter até um cuidado aí de como acionar essa rede de contato, né? E buscar capacitações, como você já falou, curtas, ou mentorias que ajudem na transição. Tem muito evento bom, gratuito, né? O tempo todo a gente vê podcasts, inclusive, né? Dá aí uma maratonada no CBN Vida Profissional, né, Patrícia? Se você ainda não ouviu todos os Aham. nossos comentários, tem muita coisa que pode te ajudar. E, obviamente, para buscar nisso tudo uma oportunidade de recomeço, né? Ou até de mudança de rumo, né? Então, de repente, eu estava num segmento, como eu já disse, que historicamente eu estou ali só para, né, ganhar o meu dinheiro e pagar meus boletos, e de repente, agora, finalmente, eu vou poder exercitar o meu dom. Às vezes, eu vejo, é muito interessante, executivos, claro que eu estou usando aqui um exemplo que é extremo, mas acontece com até alguma frequência,
executivos ou pessoas que lidavam, sei lá, com um segmento mais industrial e de repente viram chefe de cozinha, porque né, esse foi o grande dom, o grande desejo. Então, eu entendo que são esses 3 blocos que a gente queria hoje recomendar caso, né, e sempre torcendo para que não aconteça, mas a vida prática e verdadeira, a demissão acontece na vida de muitas pessoas, que é você se manter, né, emocionalmente, buscar ali o equilíbrio emocional, reorganizar a vida prática com as suas finanças e fazer essa virada de chave aí, né, do luto à ação, buscando aí essa movimentação no mercado e essa recolocação. Para quem está muito bem, obrigada, vale refletir também do tipo, olha, pode ser que eu não esteja perto disso, mas tudo pode acontecer. Vale uma reflexão também para não ser pego tão de surpresa assim, ou não. É verdade, não, super, Patrícia. Aqui não é querendo acionar gatilho de paranoia, não é isso, mas um profissional que cuida da sua carreira, ele sempre precisa pensar que isso pode acontecer em qualquer momento na carreira dele. Então, manter, né, o farol ligado para a sua autoempregabilidade, ainda que você esteja bem, ainda que você não tenha nem ali nenhum desconfiômetro de que a demissão possa estar te rondando, mas um profissional que cuida e tem protagonismo sobre a sua própria carreira, ele tem que estar muito ligado na sua empregabilidade. Porque, obviamente, quem tem alta empregabilidade, até nos grandes momentos da empresa enxugar, né, o seu quadro, a empresa sempre opta pelas pessoas, né, normalmente que têm a maior capacidade de trazer ali até o resultado em momentos mais difíceis da empresa. Então, tá sempre ligado, né, na sua empregabilidade, na condição real, que para ser demitido basta estar empregado, é muito saudável, claro, sem paranoia, sem medos, mas entendendo que a gente precisa sempre cuidar do nosso maior patrimônio Uhum. enquanto força de trabalho, que somos nós mesmos, né, Patrícia? Então, É isso cuidar aí. realmente da nossa empregabilidade e da nossa carreira. Andréa Salsa, é sempre um prazer e um aprendizado conversar com você todos os sábados, viu? Eu só tenho a agradecer. Ai, Patrícia, eu que é um privilégio para mim aqui ser voz através desse canhão, né, que é a CBN, que eu sempre digo que antes de ser comentarista, eu sempre fui fã, e é entrar no carro, ligar o rádio, tá lá a CBN na minha vida, sempre aprendendo muito e tentando compartilhar, né, com os nossos ouvintes, tem sido muito bom. Obrigada, viu? Até sábado que vem. Até sábado que vem, ótimo final de semana para Para todos. você também.